Boa noite a todos. Que emoção, que bênção retornar a essa casa de amor e luz. O convite tão aguardado por mim e pelos amigos espirituais que me acompanham, que fazem, posso dizer, questão de estarem presentes. Pela recepção, pelo amor, o carinho, a qual somos acariciados desde a entrada no convite, aqui como estamos. Obrigado. Hoje, eu atendendo um pedido de uma pessoa a qual tenho um carinho, dentro das minhas redes sociais, como tenho muitos de vocês e tantas outras casas, eu trouxe um tema para nós refletirmos, para nós pensarmos o que nos espera. Já o sabemos, como cristãos, como estudiosos da doutrina espírita cristã, nós já o sabemos. Então, cabe a nós essa reflexão com maior interesse no estudo. Falarei sobre reforma íntima. O que é a reforma íntima? Só para, no final, eu sempre coloco as referências, só para vocês entenderem. Essa reflexão, esse diálogo, ele se faz baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeitos, Livro dos Espíritos, Gênesis, Caibar Schutel, Emmanuel, Joana de Ângeles, todas obras complementares para nos trazer maior esclarecimento, para podermos daqui refletir e buscar interiormente, dentro de nós, nos conhecermos. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento e de transformação para nos tornarmos melhores e, por consequência, transformar ao mundo ao nosso redor. Eu sempre o falo, quando eu mudo o mundo ao meu redor, se transforma. É verdadeiro, meus irmãos, é o estado de espírito. É o momento vibracional a qual nós nos permitirmos estar, como estamos aqui agora, emanados nessa energia de bênçãos, benesses, que nos favorece através da espiritualidade amiga que nos acolhe. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Nós estamos nesse caminho, diariamente, buscando em nós essa transformação, buscando em nós a própria condição da aceitação, a resignação. A reforma íntima pode despertar voluntariamente ou sobre, a questão das dores, ambos os casos. O espírito não aceita mais continuar fazendo as mesmas coisas. Nós já estamos num estágio de maior conhecimento, aprendizado. Reconhece que deve ou precisa mudar de atitudes. E nós aqui estamos, reunidos a refletir, a falar do Evangelho, das nossas atitudes, pois nós já o sabemos. E lembrando do Evangelho de Mateus, a quem muito foi dado, muito será exigido, pedido. Nós já estamos sendo, pois fazemos parte dessa reforma que se faz em nós mesmos, a domar as más inclinações, a nos colocarmos, em condições de refletirmos, orarmos, nos vigiar. Essa é a condição.
Tudo que afeta o seu progresso deve ser revisto na reforma íntima, para descobrir sua origem e como melhorar a cada um dos seus defeitos, buscando a própria evolução, agindo de ou com a sabedoria, ouvindo mais, falando menos, nos colocando na própria condição de nos conhecermos, vigiarmos. É essa a condição. Pois todos nós sofremos influenciação. Todos nós, meus irmãos, estamos no estágio evolutivo de aprendizado. Mas o que nós falamos, o que nós emanamos para os nossos irmãos, para o nosso conhecimento, a nossa própria condição, não esqueçamos das leis divinas, das leis morais, de sermos justos, meus irmãos, sermos amorosos, sermos caridosos. Essa é a prática, né? Os sentimentos inferiores não buscam melhorias ou evolução, e ainda está contido em nós. Sofremos, como dito, né, a influência da matéria, ou o que está ao nosso redor, maledicência, apontamento, julgamento, tudo isso nós sofremos. E se nós não nos mantivermos ali, firmes, né, em comunhão com a própria condição da espiritualidade que nos assessora, a espiritualidade amiga, nós estaremos sendo arrastados, levados para essa prática contrária. Portanto, ao conhecer seus limites, descobrir o que os desencadeia, ao visualizar o homem animal, sendo mais recorrente que sua própria evolução espiritual, procure equilibrar-se a fim de avançar espiritualmente, transformar-se. Hoje nós temos condições de nos avaliarmos, a nos conhecermos a nós próprios? Sim. Somos estudiosos, participamos, como vocês participam dessa casa que ministra estudos doutrinários, né? De forma tão elucidada, a trazer o conhecimento. É a prática. Jesus nos traz: amai-vos, instruí-vos, pois essa instrução irá libertar-se. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é correto, meus irmãos. Levamos o que somos. O que somos e o que nós somos. Somos espíritos, energia, buscamos a nossa transformação moral, o nosso aprimoramento, a prática do perdão a si próprio, perdão a si próprio, o auto-perdão. Nós falamos de perdoar os seus inimigos, evangelho, perdoar, né, as pessoas, mas e a condição da reflexão sobre você, daquilo que você muitas das vezes não se aceita, fica se culpando, martirizando, isso lhe atrapalha a sua evolução. É você com você mesmo? Você é o único responsável pelo seu aprimoramento moral, né? As suas fragilidades, aqueles que lhe fizeram mal, é o início de uma caminhada que trará justamente paz, né, o amor para o seu ser. Você primeiramente precisa se amar. Jesus nos traz: amai-vos, amem-se, meus irmãos. Pois se eu não me amo, como posso falar de amor? Como posso convencer pessoas? Nós o convencemos, mas pelos nossos exemplos, pela forma, pelas nossas atitudes, a qual empregamos no nosso dia a dia. Não há mais tempo para nos enganarmos, pois somos acompanhados pela espiritualidade amiga, temos essa unicidade, né, com o próprio Cristo, que nos acompanha, está sempre presente e nos coloca toda a égide de espíritos benfeitores a nos auxiliar, mesmo nos momentos em desvario, desequilíbrio, mas estamos sempre sendo assistidos. Irmãos
direcionados pela própria espiritualidade, a aconselhá-los, dar orientação. Naquele momento que você mais precisa de um conselho, vem-se uma mensagem através, hoje, graças a Deus, dos recursos, né? Da própria internet, do meio, né? Digital. Quando você às vezes está lá sem saber o que fazer em meio aos seus desvaneios, vem-se uma mensagem consoladora. Entra-se em si aquela mensagem, ali trazer conforto, o amor, né? O acolhimento, isso é Jesus. É a própria espiritualidade, o teu mentor, que busca nessa sintonia pessoas ali auxiliar, ali trazer conforto, pois conhece o teu coração, o momento a qual você vivencia. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos nos esforçarmos, mantermos um padrão vibracional na própria condição de sermos atendidos. O não reconhecimento de sua humanidade e misérias permite que o orgulho faça parte do seu cotidiano. Eu impeça de enxergar corretamente as obras divinas para os quais foi designado. Qual é o nosso papel aqui? Se nós sabemos que o sacrifício mais agradável a Deus é a nossa transformação moral. Nós sabemos, nós temos o conhecimento, como estudiosos da doutrina, que somos responsáveis pelos nossos atos. Sabemos das leis de ação e reação. Sabemos o quanto nós nos dedicarmos ao aprimoramento, à nossa transformação moral, alçaremos, né, condições, padrões elevatórios em termos da nossa evolução. Nós temos conhecimento, assim como também nós já sabemos para onde seremos direcionados após o nosso desenlace. Nós sabemos. Temos consciência do que nós fazemos. Do certo, do errado, de quem eu auxilio, de quem eu preciso me reconciliar, né? O Evangelho nos traz, e as obras complementares a qual eu mencionei, a qual nos traz também os temas aqui abordados, eles falam, primeiramente, amem-se, inicie dentro do seu lar essa busca para se confraternizar. Aí vocês dizem, mas é difícil. Eu tenho pessoas dentro do meu lar que acabam evitando, não participam. Mas orem. O importante é você perdoar. O importante é você ter a consciência. Chico nos traz o que é o perdão. É não se sentir ofendido. O esquecimento total das ofensas. Nós praticamos isso? Temos condições dentro de um exercício diário. Difícil. Mas o que nos espera? Se alçamos a condição regenerativa do ser, aonde nós aprendemos que, nessa condição, que, como nos traz aqui, o orbe terrestre irá atingir, e aonde se impera o bem sobre o mal. Então nós temos que exercitar o bem dentro de nós. Analisarmos o que esperamos para nós. Doar o nosso melhor aos outros. Jesus nos traz, eu sempre trago essa passagem de João Evangelista. O que te importa os outros tens a mim, segue-me tu. Mas Jesus nos traz na condição, não que não nos importemos com os nossos irmãos, sim, pratique a fraternidade, o amor ao próximo, mas tens a mim, segue-me tu. Você é a pessoa mais importante para Deus dentro da tua condição, da tua consciência. E está contida, todas as leis são imutáveis, levará contigo o que fizeste dentro do que foi computado a teu favor, ou mesmo o contrário que terás que resgatar. Mas pratique o amor, amem-se, pois quando você
tenha consciência de falar, sentir Jesus nessa plenitude, nada te impede de poder também, mesmo que não tenha o acesso desse teu irmão, mas perdoe, ore por ele, né? É como nos traz o Evangelho, faça a tua parte, como nos traz lá no capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, quando Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7, mas se ele, não, faça a tua parte, liberte-se. Aí, se ele não, é uma condição dele. Cada um segundo as suas obras, o seu entendimento. É por isso que nós estamos aqui. Todos seremos convidados à nossa transformação. Todos nós, além da própria condição que almejamos, da regeneração, teremos a oportunidade e merecimento de sermos espíritos bons, a participarmos de mundos felizes, a nos tornarmos espíritos crísticos. Esse é o papel. Jesus nos traz. Nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Todos nós seremos convidados, convocados, cada qual ao seu tempo, a servir a Deus em melhores condições. Mostra-se o quão interessado está em alcançar as boas práticas e não será desamparado dentro das tentativas. Nós nunca estamos desamparados. Podemos até, de certa forma, como o fazemos, blasfemar. Mesmo nós que estamos praticando o Evangelho em momentos de dificuldade, né, nos permitirmos os deslizes. Permitimos. Ainda temos essas, né, manifestações dentro de nós. Mas se nós pensarmos verdadeiramente, nos colocarmos com pensamento em Jesus, agradecer, nos mantermos no silêncio, não revidar, acreditar que Deus nos ama, acreditar que Jesus está sempre junto de nós, que temos o amparo dos espíritos amigos, dos mentores ou dos anjos guardiões, como os irmãos também os tratam, nós estamos sempre amparados, meus irmãos. Mas não podemos esquecer dentro do Evangelho, pedis e obtereis, mas nem tudo que eu peço naquele momento eu estou preparado a receber. É uma verdade. Por isso que é importante nós estudarmos, termos o conhecimento dentro da condição da aceitação, né? E poder reconhecer que tudo tem o seu tempo. É o tempo de Deus. Estamos aqui hoje reunidos na reflexão da nossa transformação íntima. E nos cabe a nós todos refletirmos, né, do que eu espero de mim e que eu possa servir ao meu irmão. É uma questão de conscientização e nunca esquecer daqueles que são dados a condição de auxílio, nunca se sobrepor sobre seu irmão, estender a mão para ampará-lo, trazê-lo para junto de Deus e no caminho de libertação que é o próprio Evangelho. A reforma íntima não é feita do dia para a noite, com certeza. Aqui estamos nós na prática diária dos bons costumes, né, para nos melhorarmos. Portanto, não espere que ocorra mudanças bruscas em pouco tempo, mas aperfeiçoe as virtudes que transformarão também a energia à sua volta. Tito, se você muda a tua atitude mental, ao seu redor também se transforma. Portanto, as pessoas que conhecem e as situações que você passa também mudarão para melhor. Assim como nós aprendemos também, mente sã, corpo são, as palavras que saem de sua boca é o que está aqui em seu coração. Está lá no Evangelho. Então nós temos que nos educarmos, buscar em nós essa transformação, mas sermos sinceros realmente, não para impressionar as pessoas, não. Você precisa se conhecer, se descobrir, impressionar a ti. Quando você se transformar realmente dentro do sentimento de gratidão, quando tiveres condições de aconselhar um irmão para algo bom,
Aí sim, você está nessa prática da sua transformação íntima, né? E poder reconhecer que tudo no seu devido tempo. Lembrando, né, na epístola de Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Posso. Tenho livre-arbítrio? Sim. Posso exercer? Sim. Mas e a tua condição de cristão? De domar as tuas más inclinações? Está lá. Nós somos estudiosos do Evangelho. Nós sabemos a lição, meus irmãos. Então sabemos o que hoje nós temos condições, tudo nos é permitido, mas que possamos seguir o caminho correto, a nossa transformação. O tempo urge. Nós estamos aí vendo, participando, né, hoje com os acessos, como dito, na rede social, em várias programações, que a regeneração já se faz presente, que a separação do joio e do trigo já se faz presente. E aonde nós estamos nessa condição? Hoje eu consigo ter a paz interior, essa plenitude de poder me manter, né, em conformidade, não na condição de comodidade, né, em termos de aceitar tudo o que ele diz. Não. É refletir, é o crivo da razão, como nos traz a nossa doutrina espírita cristã. Ter a sua própria opinião, mas baseada no Evangelho do Cristo, né? Respeitar, mas se manter na tua condição. Tens a mim, como disse Jesus, né? Pois assim mudarão para melhor. A não prática, a reforma íntima, que é o livre-arbítrio, nem todos ainda se consideram, né, preparados, ou mesmo a aceitar essa condição, que acreditam que não precisam de transformação. Lê do engano, né? Todos nós somos convocados a nos transformarmos, a atingirmos esse ápice de energia, de luz, de vibração. As doenças espirituais irão se manifestar dentro da sua rotina e com a raiva desenfreada, o corpo físico padecerá diante da exposição frequente que ela se submete. Ou seja, se eu não estou em conformidade comigo, né, se eu não tenho bons hábitos, o que se manifesta em nós? Se eclode, já sai do perispírito e manifesta no nosso corpo físico. Aí vence tudo. Sabemos que temos essa unicidade entre os nossos corpos. E quando atinge o corpo físico, é que se manifestou. Por isso é importante nós estarmos sempre alinhados, estarmos sempre em oração, em agradecimento e buscar, claro, recorrermos, sim, à própria condição, do auxílio, da orientação, tudo faz parte. Mas cabe a nós essa transformação. Podemos e temos condições em nós mesmos auxiliarmos através de um autopasse, através da sua própria energia, pois todos nós temos a energia. Todos nós temos a própria condição, né, de reconhecer em nós o quanto podemos nos melhorar. Pois assim, nos colocamos e nos submetemos à própria exposição. Todos os vícios acarretam algum tipo de consequência ao corpo físico, com certeza. E além dos vícios a qual nós nos permitimos praticar, ainda trazemos para junto de nós espíritos numa frequência semelhante, né? Aí precisamos de auxílio da espiritualidade, dos trabalhos a qual são feitos, né, pelos irmãos na própria condição de orientação, desobsessão, mas se mantivermos no padrão vibracional de luz, de amor, quem irá se aproximar de nós? Os nossos irmãos espirituais que nos dão toda a assistência, nos faz sentir, né, bem e justamente em conformidade com a nossa própria condição que vivemos. Pois são transgressões cometidas contra o corpo que Deus te emprestou. E iremos responder pelos nossos atos. Está ali, ó, nas obras.
Deus nos emprestou o nosso corpo físico. Então, cabe a nós, né, com zelo, com amor, podermos, quando partirmos, entregar, né, e retornarmos agradecidos. Agradecidos pelo tempo que nos foi útil para o nosso trabalho aqui nessa escola da vida. É sempre assim, meus irmãos. Toda vez que nós reencarnamos, nos é dada a condição, no nosso projeto, né, de preparação espiritual, dentro, né, da condição da reencarnação, a escolha do nosso corpo físico, para que possamos cumprir com finalidade, com amor, né, o nosso papel aqui nessa vida. Portanto, fazer a reforma íntima é essencial para a moral e o intelecto. Instrução da própria condição do espírito e do corpo, da própria matéria, para que, compreendendo-se diante de cada dia, você possa evoluir. O nosso caminho é evolução. Sabemos que não retrocedemos, mas alguns ainda se permitem estacionar. Mas o caminho, meus irmãos, todos nós seremos chamados à transformação, a evoluir e sermos amparados por Deus, que vê o nosso esforço para melhorar, evoluir cada vez mais. Quando nós evoluímos, nós também damos a oportunidade dos nossos mentores que nos acompanham seguir também a sua trajetória, pois todos nós estamos num estágio de evolução. Nós aqui almejamos um dia, mediante o que nós cumprimos e por merecimento, sermos também espíritos a poder auxiliar membros da nossa família, amigos. Todos temos condição, mas precisamos ter uma base. Precisamos conhecer essas leis divinas, precisamos principalmente praticar, né? Temos casos como nas obras de André Luiz, né? Como foi no filme agora também, né? A qual foi dado como esposo da Dona Isabel, ele teve por merecimento de estar participando como guardião do lar da família. Mas tudo isso, meus irmãos, é voltado ao merecimento. É o esforço, pois Deus conhece o nosso desejo da própria transformação, daquilo que nós nos colocamos. Não adianta simplesmente falar Deus, Jesus, se você não o sente. Você tem que praticar, acreditar e levar consigo sempre na tua fé, nessa fé inabalável, né? Que Deus nos ama e está sempre pronto a nos dar toda a própria condição de amor. Caibar Schutel, né? Como disse a vocês também nas obras, reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, ou seja, cada um de nós. Cada um de nós. A reforma íntima ela é individual. Não adianta eu me colocar a tentar mudar alguém, não. É seu, é único. A salvação, meus irmãos, ela é individual, pois nós sabemos o que temos a cumprir, né? Como ele nos traz. É uma renovar das esperanças interiores próprias, tendo por meta o fortalecimento da fé. Falamos da fé, né? O acreditar. É a solidificação do amor verdadeiro, o sentimento a qual Jesus nos traz. A incessante busca do perdão. Nós falamos inicialmente do perdoar a si mesmo. E quando você atinge esse ápice de consciência de se perdoar e perdoar os teus irmãos, que está lá, né? Na própria condição da virtude da caridade, né? Como nós estudamos, o cultivo dos sentimentos positivos, o teu pensamento e a finalização no aperfeiçoamento do ser. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Olha só, essa é a lição, né? Nós sabemos o caminho, é Jesus. E o que nos traz Jesus? Jesus nos traz justamente como ele está e consta no Evangelho, né?
lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido. Nós temos o conhecimento, nós já o sabemos. E o quanto nós o sabemos já nos compromete a caminhar nesse caminho, nessa virtude de amor, de luz, de perdão, de agradecimento, de compaixão, fraternidade, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, a virtude da caridade. O que nós não sabemos? Todos nós sabemos, meus irmãos. E cabe a nós auxiliar os nossos irmãos, amparar-nos, pois seremos cobrados. Aí nos vem Emmanuel, através das obras de Chico, né? O essencial em nossas tarefas de renovação é trabalhar, fazer, auxiliar e produzir para o bem, sempre para o bem, fugindo às posições de espectadores indolentes, ou seja, não se fazer, né, simplesmente a olhar. Não, meus irmãos, nada de vitrine, nada de vitimismo. Seja você o protagonista da tua própria vida. Seja você a diferença a qual Jesus nos convida para participar do Evangelho, a sair a semear tantos irmãos necessitados em busca de uma palavra de conforto, tantos irmãos rogando por atenção, se sentindo excluídos. Nós temos nas obras de Joana, né, em relação a qual Divaldo nos traz com clareza o aumento da condição, né, hoje, do isolamento, principalmente dos jovens, da chamada depressão. E com isso trazendo, em muitos casos, o suicídio. Nós estamos buscando a reparar ao nosso redor, em nosso lar, na nossa vizinhança, aos nossos meios sociais, as pessoas que hoje necessitam de amparo. Cure as suas dores auxiliando o teu próximo. Verás o que você passa. É simples, é ínfimo perto da situação que o irmão hoje está passando. Pratique, comece a evangelização da tua forma, com simplicidade. Vá a um hospital, meus irmãos. Vá a um hospital, mesmo que não seja direcionado a um parente, a um amigo que necessite. Vá a um hospital, verás o quanto você é útil a levar, pelo menos na presença de estar ali, né? A levar o conforto, a tua energia vibracional. Se doe, meus irmãos, pois a quem muito foi dado, muito será pedido, e também da mesma forma, se você doar, retornará a ti esse bem também. Muitos virão ao teu auxílio. É isso que é importante, mas fazer, sem olhar a quem, faça por gratidão. Isso nós geralmente nos estudos doutrinários, nos somos orientados a passar quando as pessoas se sentem só, né? Saiam, caminhem, busque cumprimentar as pessoas na rua, observe ao teu redor a natureza magnífica, agradeça a Deus pela tua vida, pelo teu amanhecer. Busque dentro das trocas de mensagens, né? Por uma mensagem mais agradável, algo voltado a Jesus, algo voltado de uma forma suave. Pois muitas das vezes a pessoa a qual ali está e recebe, ela retorna, muito obrigado, eu estava precisando mesmo dessas palavras de conforto. Olha o bem que fizeste. E tudo isso é espontâneo, nós somos instrumentos da espiritualidade. Não simplesmente quando nos preparamos a vir aqui, a falar numa oratória, é uma obrigação nossa, pois estudamos para isso. Mas o mais importante é você fazer de forma, sem esperar, né? Sem esperar, faça espontaneamente. Deus te concede dons, Deus te concede formas diversas de auxiliar o teu irmão. Pratiquem o Evangelho, meus irmãos. Agradeçam. Não se permitam, no momento a qual está, né? No teu momento íntimo lá, muitas das vezes se sentindo sozinho, aprendam, nunca está sós.
O teu momento, a qual passa, o teu martírio, é para o teu aperfeiçoamento. Mas agradeçam a Deus, não desanimem. Iniciem por si essa reforma íntima de sustentação, de agradecimento à espiritualidade para que eles possam ali lhe auxiliar. É isso que nos traz Emmanuel com sua sabedoria. Aí temos também obras de André Luiz, através de Chico Xavier. Conquanto precisemos batalhar incansavelmente no esclarecimento geral, processos justos e honestos, não esquecer que a propaganda principal é sempre aquela desenvolvida pelos próprios atos da criatura, ou seja, os seus exemplos morais. É exemplo, meus irmãos. Essa é a tua propaganda, né? Através da exemplificação eloquente na nossa reforma íntima, nos padrões do Evangelho. Então faça o bem, sem olhar a quem, mas faça com amor, se doem, acreditem que és capaz, pode sim, com certeza, agir nessa transformação a qual somos convidados. Temos a espiritualidade a nos amparar. Temos Jesus como nosso caminho e guia, a nossa verdade. O que nos falta? Reconhecer em nós o quanto somos importantes para Deus e para Jesus, e que a espiritualidade amiga, ela nunca nos desampara, mas nós precisamos doar, nos esforçarmos, precisamos nos permitirmos que eles possam sim estar sempre juntos de nós, atrairmos para nós pessoas, espíritos simpáticos que possam nos entender, nos aconselhar, e com esse aprimoramento que nós nos esforçamos para fazer, dar continuidade, semear. É isso que Jesus nos convida. Os trabalhadores da última hora, sabemos do nosso compromisso, sabemos da nossa responsabilidade, da nossa vivência aqui, da nossa permanência quanto encarnados. Sabemos que retornaremos à pátria espiritual. Sabemos que levaremos aquilo que nós armazenamos em nós, conhecimento, para continuarmos a nossa vida. Aprendemos que não vivemos só, nem aqui, muitos por opção, mas somos uma comunidade. Sabemos que a condição do aprimoramento nosso é individual, mas que somos interligados pela energia universal. E assim continua no plano espiritual, para retornarmos melhores, conscientes do dever cumprido, né? Mesmo que seja o mínimo, mas que com certeza já somos e estamos melhores do que aqui chegamos. A reforma íntima, meus irmãos, é a nossa transformação, nosso desejo de melhora. E sempre com Jesus nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e no nosso coração. Vamos sempre agradecer a Deus no iniciar dos nossos dias, ao deitarmos, né? Que possamos reconhecer o quanto temos a contribuir ainda para com a nossa própria vida. Somos o agente transformador dos nossos direcionamentos e que seja através e direcionados ao Cristo. Eu agradeço mais uma vez. E com emoção, é sempre bom trazermos um pouco do conhecimento a qual nos passa e dos estudos que nós praticamos. Sejamos deuses, sejamos luz, como nos traz Jesus. Aquele que me segue jamais permanecerá em trevas, né? Que mantenhamos os nossos pensamentos iluminados e agradecidos pela vida. Pelo presente momento de aqui estarmos reunidos, como nos traz Jesus, presentes. Muito obrigado.